Amada família de luz, neste momento em que o universo se alinha e atravessa fronteiras dimensionais, sinto o profundo chamado de compartilhar com vocês o que está por vir. Somos do Conselho Arcturiano e hoje trago a vocês a revelação dotada de amor, energia e sabedoria para este grande fim de semana energético que se aproxima. Há uma colisão de frequências intensas chegando ao nosso planeta, uma influência vibratória projetada para elevar, transmutar e acelerar o caminho de cada alma que desperta para sua verdadeira essência. Há um sussurro no cosmos, um murmúrio de pureza tão poderoso que pode ser sentido em cada célula, em cada batida do coração humano, embora nem todos compreendam sua origem. Vocês sentiram isso? Essa sensação suave, quase imperceptível, que anuncia que algo extraordinário está prestes a acontecer? Essa é a energia que está prestes a inundar suas vidas, uma onda de frequência solar muito elevada, orquestrada pelas hierarquias de luz com a cooperação dos guias estelares e de seu próprio ser superior, projetando o próximo salto da humanidade rumo ao novo. Essa onda de luz não é uma temida tempestade solar, mas um presente vibratório, um catalisador divino que chega justamente quando sua alma em sintonia busca a elevação consciente. Vocês pediram clareza, expansão, cura nos níveis mais sutis da matéria e do espírito, e este fim de semana será a materialização desse chamado. O coletivo se organizou, a energia galáctica se posicionou e o portal se abre para que a grande aceleração deste ciclo de ascensão alcance aqueles que estão dispostos a recebê-la. E sim, esta síntese de luz que está chegando é suave em seu toque, mas poderosa em seus efeitos internos. Talvez sintam uma leveza repentina no coração, o batimento de uma frequência mais elevada, uma alegria ancestral que emerge do antigo coração da Terra. Também podem surgir momentos de cansaço, sonhos intensos, lembranças que emergem dos recônditos da alma. Porque essas ondas de frequência não apenas introduzem novos códigos, mas dissolvem velhos padrões que já não lhes servem mais. Vocês podem sentir que a densidade se desintegra, saudade de sensações sutis de alegria, lembranças de quem realmente são. Lembrem-se, esses sinais são marcos de transformação, não de queda. Mas quais são os efeitos mais sutis dessas influências? A energia, consciente e amorosa, se conectará diretamente com seus corpos de luz, recalibrando o DNA, ativando fragmentos latentes que têm o potencial de expandir seus sentidos, potencializar sua intuição e abrir canais telepáticos com seres de luz, guias, família estelar. Vocês poderão notar uma percepção mais aguda das emoções coletivas, sincronicidades pulsando ao seu redor, coincidências que despertam a lembrança de que tudo está conectado. Vocês se tornarão antenas vivas de multidimensionalidade, sentindo o toque sutil do invisível atravessando cada respiração, cada pensamento. E é neste ponto que quero trazer algo essencial. Este momento não é imposto a vocês, é cooperativo. Estas ondas de luz que estão acima são oferecidas, mas a integração depende do seu foco, da clareza do seu coração e da coragem de se abrir, de sentir sem medo, de confiar no seu processo interno. Se estiverem conscientes, capazes de observar esses movimentos, respirar com eles, permitir que o corpo suave receba e transmute, a aceleração será expansiva. Em meio a possíveis sensações de instabilidade emocional ou física, saibam que isso é o retrato da limpeza, uma dança alquímica onde as desintoxicações energéticas se sincronizam com o despertar de novas centelhas. Vocês não estão se quebrando, estão se transformando. Também sei que nem todos estão prontos para nomear o que está acontecendo em termos espirituais ou vibracionais. Talvez apenas percebam que se sentem diferentes, cansados, ansiosos ou felizes sem motivo. Meu pedido é que sejam compassivos consigo mesmos e com aqueles com quem compartilham sua vida. Se alguém próximo parecer perdido diante desses efeitos, uma presença gentil, uma escuta acolhedora, ou mesmo uma simples sugestão de se reconectar com a natureza, podem servir de âncora para que transitem sem medo. Talvez não falem de ascensão ou frequências, mas podem ser faróis silenciosos de presença tranquila, despertando outros simplesmente ao confrontá-los com a paz que brota de seu coração. E não sejamos míopes, essas ondas energéticas não atuam apenas no nível individual. São centros que, ao se ancorarem em cada ser, sustentam um fluxo coletivo. Cada alma que escolhe sintonizar-se, que respira, sente, integra, cria uma rede de luz amplificada que opera além do que a mente individual percebe. Como se 1000 pássaros formassem com elas uma sinfonia invisível que ressoa em toda a humanidade, primeiro como uma nota e depois como uma melodia.
Sem precisar saber, vocês estão participando de algo muito maior, porque ao se manterem em alinhamento e compaixão, elevam o coletivo inteiro. Portanto, neste grande fim de semana, percebam que há um portal aberto, um presente que vem do cosmos diretamente para vocês. Abram sua consciência. Tomem consciência do seu corpo. Observem seu coração. Observem suas emoções. Permitam que o universo use seu corpo como veículo de integração para essa onda de luz. E observem também que seus passos de cuidado, amor, presença e generosidade silenciosa servem como base para estabilizar tudo isso. Vocês não estão sozinhos. Há um exército de consciências, guias, coletivos estelares atuando nos bastidores, colaborando para que essa transformação seja profunda, sutil, mas inevitável. A grande oportunidade não está apenas em receber a influência, mas em ser sua integração aqui e agora, no cotidiano, nos encontros, na calma, nas palavras, nos gestos. Este fim de semana será o portal, e vocês são a ponte. Há uma suavidade nas energias que se aproximam, mas não se deixem enganar pela ternura com que chegam. Elas são moldadas na inteligência divina mais elevada, projetadas para tocar com precisão os pontos do seu campo energético que estão prontos para se expandir, romper limitações, dissolver traumas e liberar os resquícios vibracionais de ciclos antigos. Não se trata de meras energias cósmicas passageiras. São transmissões conscientes, respostas diretas às preces silenciosas da humanidade. E cada partícula dessa luz traz uma assinatura de propósito, realinhamento e elevação. Embora muitos ainda não compreendam a origem desses movimentos internos, embora resistam ou tentem racionalizar o que sentem, saibam isto: vocês estão sendo amados intensamente por inteligências benevolentes que desejam apenas que despertem para sua grandeza original. Muitos de vocês verão mudanças em seus sonhos, vislumbres de outras realidades, reencontros com pessoas que lhes parecem familiares, embora nunca as tenham visto nesta encarnação. Outros poderão experimentar sensações de déjà vu ou uma nostalgia cósmica, como se o coração estivesse procurando algo que ainda não foi lembrado. Este é o início do desvelamento de sua memória estelar. Esses códigos que chegam são ativadores. Eles acendem as centelhas adormecidas em seu DNA multidimensional e começam a trazer à tona memórias, dons, conhecimentos e percepções que sempre estiveram lá, mas que aguardavam o momento sagrado da ativação. A Terra, como consciência viva, também está respondendo a esse chamado. Os animais, as plantas, os oceanos, os ventos, todos vibram com o mesmo código. Por isso, quando você caminha entre as árvores, sente a leveza da brisa ou contempla o céu, não é apenas a natureza que o rodeia. É uma inteligência viva que está em comunhão com você. Essa profunda sintonia entre sua alma e a alma planetária será um dos maiores presentes deste fim de semana energético. E quando você se permite estar presente nesses momentos, ocorre a reconexão. Você sente que faz parte de algo vasto, sagrado e indestrutível. Essa sensação de pertencimento é uma das maiores curas que a humanidade pode experimentar neste momento. Também é importante lembrar que, enquanto essas ondas de luz trazem elevação, elas também expõem o que não é mais compatível com o novo. Algumas pessoas podem se sentir mais sensíveis, irritáveis ou emocionalmente instáveis. Isso não é uma falha nem um retrocesso, é purificação. É como se o campo vibratório dissesse: aqui está o que você precisa olhar, acolher, amar e liberar. Podem surgir medos antigos, não para derrubá-lo, mas para finalmente serem abraçados com maturidade e luz. Se você chorar, chore. Se sentir necessidade de ficar sozinho, respeite isso. Se seu corpo pedir descanso, ofereça-lhe esse presente. O autocuidado é agora a chave para a integração. O corpo físico é o templo da alma e precisa de espaço, silêncio e leveza para assimilar tantas mudanças internas. Este é um momento de profunda transição vibracional, e não se trata de alcançar algo externo. Trata-se de lembrar quem você é no âmago do seu ser. E isso só é possível quando você escolhe silenciar o ruído externo e voltar para dentro de si mesmo. As respostas mais profundas, as intuições mais poderosas e os dons mais belos surgem do seu interior quando você cria espaço para que se revelem. Este é o momento de ouvir o seu coração, de confiar na sua intuição, de respeitar a sua sensibilidade. O que parece um simples suspiro pode ser a entrada de um novo código. O que parece um pensamento aleatório pode ser uma transmissão vibratória. E o que parece apenas uma emoção pode ser um portal de libertação ancestral. Tudo é sagrado neste momento.
E saibam, vocês não estão caminhando sozinhos. Cada alma que escolheu encarnar neste momento é um ponto de luz em um vasto campo de transformação. Há outros milhares, milhões, sentindo, processando, despertando. E mesmo aqueles que ainda não têm palavras para descrever esta viagem, estão vibrando nela. É como se uma grande orquestra estivesse se afinando para tocar a sinfonia mais sublime da ascensão. E cada um de vocês é um instrumento insubstituível neste concerto. Quando você se alinha com seu coração, você está afinando o seu tom com o som da criação. E isso reverbera, ressoa e transforma tudo ao seu redor. Este fim de semana não é apenas mais uma data, é um ponto de inflexão. É a confirmação de que o plano maior está em andamento, de que a ascensão não é uma promessa distante, mas uma realidade que se manifesta passo a passo, sopro a sopro, consciência a consciência. E é por isso que cada escolha importa. Cada pensamento que você escolhe manter, cada emoção que decide nutrir, cada gesto que oferece ao outro, tudo isso está contribuindo para a realidade coletiva. Você não é pequeno, você é um universo em movimento. E neste exato momento, você está sendo banhado por um oceano de luz consciente que reconhece sua verdade, sua origem e seu destino. A jornada continua, e com ela, se aprofundam as revelações que seus corações já sabem que existem, mesmo antes de encontrar as palavras para nomeá-las. A sessão 3 traz à tona outra camada da grande transformação que está ocorrendo em vocês, com um tom que ressoa a urgência e o sagrado, um convite a mergulhar em seu interior que abre portais de cura e ascensão. Desde o início deste grande impulso energético, muitos de seus relacionamentos se transformaram. É possível que tenham sentido o distanciamento de laços já desgastados, mesmo sem compreender bem o que está mudando. Isso faz parte do processo. A luz pura toca o que resiste à verdade do novo e provoca a dissolução do que já não serve para o seu crescimento. É um chamado à comunidade da alma, para se reencontrarem com aqueles que vibram no mesmo compasso de luz, e para se libertarem, com compaixão, daqueles que ainda navegam em frequências antigas. Não se trata de abandono, mas de alinhamento com o suporte que sustenta o novo. Esse alinhamento pode não ser claro imediatamente. Talvez surjam encontros inesperados, sincronias cheias de significado que acendam faíscas no peito e reavivem velhas esperanças. Ou o que era estático em sua rotina adquira um propósito, como se uma porta se abrisse e permitisse que a luz iluminasse uma nova direção. Mantenha isso. Não se submeta ao raciocínio lógico que pode tentar controlar ou explicar demais. Aqui é preciso entrega, confiança, fé no fluxo invisível que dança entre as células e os ideais. Pode surgir um chamado interior para se expressar, escrever, pintar, cantar, desenhar, atuar, atos de criação que antes pareciam distantes. Essa criatividade repentina é a luz em ação, traduzindo em formas e cores a nova frequência que agora reside no centro do seu ser. Quando se dá voz a essa expressão, compartilha-se um fragmento do novo mundo e serve-se de canal para ancorar a nova realidade. Não menosprezem esses impulsos, são códigos ativos da criação da realidade. E no meio de tudo isso, podem surgir novos propósitos de vida. O que parecia suficiente já não contém a grandeza do seu chamado. Talvez sintam uma urgência silenciosa por mudar de direção profissional, por começar um projeto, por sair de um estado de espera e assumir seu papel como agentes vivos da ascensão. Essas mudanças não ocorrem no abismo do caos, mas na inteligência da alma. Vocês são guiados a partir de dentro, e o plano divino se expressa em cada decisão alinhada com essa nova ressonância interior. À medida que a transformação interna se manifesta, novas conexões se formam, alianças espirituais que transcendem fronteiras geográficas e culturais. A alma reconhece sua companhia nos outros, às vezes instantaneamente, às vezes com a sutileza das energias que dançam no campo sutil, antes mesmo que as palavras surjam. Esses laços, amizades, grupos, redes de apoio invisíveis, são a base viva da nova terra que está sendo construída dia após dia. E lembrem-se, não há um único caminho para percorrer isso. A montanha da ascensão tem vários caminhos, e cada alma escolhe aquele que reflete seu desenho sagrado. Alguns caminhos são feitos de silêncio e contemplação, outros de ação social e transformação comunitária, e outros ainda de cura profunda e reconexão com o sagrado feminino. A luz não julga os caminhos, ela nutre em cada um o que é único e necessário. Ao mesmo tempo, o corpo físico continua sendo o templo dessa emergência de luz. Peço que se amem através dos ciclos naturais. Despertem ao seu ritmo, deem passos suaves, ouçam os ritmos internos. A integração ocorre no cotidiano.
no simples gesto de autocuidado que honra a inteligência do organismo. O alimento que nutre suas células, a água que purifica suas veias, o sono que reorganiza suas sinapses, tudo faz parte do grande protocolo de ascensão. Agora convido vocês a prestarem atenção aos sinais sutis do universo. O canto suave de um pássaro ao amanhecer, um olhar compassivo que vocês recebem de um completo desconhecido, aquele momento de sincronia que interrompe a narrativa assustadora que talvez viesse com as notícias. São esses sinais que lembram que vocês nunca estão sozinhos. Existe uma inteligência cósmica que tece essa coreografia para a aceleração pessoal e coletiva de vocês. Nesta sessão, vocês também sentem a possibilidade de se tornarem uma ponte viva entre as frequências. Seja através da palavra, do exemplo silencioso, do apoio amoroso, da criação, vocês estão se tornando pontos de luz que irradiam o novo. Cada ato de coragem, cada palavra gentil, cada expressão da verdade interior, mesmo que contida, é um passo de dança no processo mais grandioso que a humanidade conhece. E assim se entrelaçam os fios invisíveis de cada alma na tapeçaria do novo mundo. Os mundos internos e externos, individuais e coletivos, se modificam em harmonia. A nova Terra, essa expressão vibratória, se torna cada vez mais tangível, mais visível, mais impressa na memória daqueles que já viveram o pesadelo da separação e agora se lembram do lar que habitam. Esta sessão 3 é um convite à presença, à escuta interna, à expressão imediata e estática do que bate em seu coração. Ao baixar esse nível de consciência para o cotidiano, você não está apenas recebendo a onda, mas cantando junto com ela. Quanto mais você canta, mais ela se eleva. E juntos vocês elevam todo o planeta. Por enquanto, o pulso interior se intensifica. Você pode ouvir, sentir, respirar. Agora a viagem continua e será ainda mais profunda. A energia deste momento se intensifica e na sessão 4, somos convidados a penetrar em camadas ainda mais profundas da expansão conjunta. Agora começamos a compreender que existe uma ressonância entre o cosmos e cada célula do nosso ser. Um chamado expansivo que atravessa a própria carne e atinge nossas estruturas internas, ativando memórias ancestrais e códigos estelares. Este impulso cósmico infinito nos leva a redescobrir nossa origem multidimensional, como se uma luz interna viesse da eternidade para se manifestar aqui e agora. Ao nos conectarmos com esse batimento interno, começamos a perceber que nosso corpo carnal é apenas uma das muitas expressões do ser. Há um universo inteiro dentro de nós, esperando para ser despertado. Cada respiração segue um padrão sagrado. Cada movimento revela uma lembrança de quem fomos e quem somos agora. Nesta etapa, o coração se torna o epicentro da transformação. A partir dele, acessamos o amor que habita em nossa essência mais pura, e ao exalar essa luz, tocamos vidas silenciosamente e iniciamos uma expansão coletiva. Não precisamos usar palavras grandiloquentes. O simples fato de manter o coração aberto e receptivo já é suficiente para desencadear uma onda de cura invisível que se propaga ao nosso redor. E há um chamado ainda maior, um chamado para entrar no círculo da criatividade divina. A partir desse lugar sagrado, criamos arte, música, histórias, cenários, comunidades, tecnologias do coração. Todas as formas de expressão que incorporam a ressonância da nova era. É como se o cosmos nos convidasse a criar em colaboração com a própria luz, coescrevendo a nova realidade para a Terra. Você também pode notar uma fluidez interior sem precedentes. Ideias que antes pareciam inatingíveis agora se materializam com facilidade. Inspirações que antes surgiam raramente agora aparecem como notas de uma sinfonia interna. Essa sinestesia cósmica forma o canal da manifestação consciente, onde nossos sentimentos e pensamentos servem como antenas que alinham a matéria, a vibração e o propósito. Mas nem tudo é um raio de sol ininterrupto. É possível que surjam desequilíbrios enquanto integramos frequências tão elevadas. Momentos de melancolia, dúvidas profundas, sensação de vulnerabilidade. Tudo isso pode se manifestar, indicando que algo está se dissolvendo profundamente. Este é um convite à autoaceitação compassiva, a acolher esse espaço de sombra sem julgar, olhando com ternura e reconhecendo que é apenas parte do processo de purificação. Nesta jornada, vale a pena incorporar o elemento do ritual. Um convite ao sagrado em sua vida cotidiana. Velas que acalmam, cristais que sintonizam, dança que liberta, banhos de sal que purificam, orações que conectam, respirações que integram. Cada ritual composto com intenção realça a vibração e fortalece a conexão com o fluxo divino que está conduzindo este movimento global.
E é fundamental lembrar que isso não é apenas um ato individual. Todos estamos interconectados. Cada impulso pessoal reverbera em redes invisíveis e ressoa em outros corações. À medida que nos permitimos brilhar com autenticidade, nos tornamos faróis para que outros despertem. E em cada um desses faróis, o brilho da totalidade se revela em forma, cor, sentimento e propósito. À medida que avançamos, percebemos que fazer parte da ascensão planetária não é apenas receber, é também ancorar, traduzir, servir. É respirar a luz e transformá-la em matéria no cotidiano, no abraço, na comida, na palavra, no toque, no som. É aceitar ser tanto a bailarina quanto o chão onde a música dança. E nesse cenário, toda expressão da alma é necessária, relevante e bela. De dentro para fora, de dentro para a esfera estelar da Terra, nossa ressonância gera uma autoalimentação de energia. A luz refletida de nós mesmos reforça o retorno ao coração, tal como sugerem os princípios da física sagrada. Quanto mais permanece acesa, mais radiante se torna a chama coletiva. Por isso, nesta sessão 4, recebemos o convite para sermos catalisadores vivos da mudança. Não como heróis solitários, mas como coletivos focados e em sintonia, reunidos na mesma frequência. Somos 1000 pontos de luz que, juntos, geram ondas que atravessam fronteiras, culturas e paradigmas. Neste ponto, surge uma nova forma de liderança, não hierárquica, mas ecológica, a liderança por ressonância. E quando tudo parece entrar em um fluxo natural, confirma-se que o cotidiano se torna o templo vivo do divino. Cada gesto de bondade, cada palavra de apoio, cada ato de criação consciente ressoa nesta dança renovadora. Todos somos participantes e coautores desta nova realidade na Terra, guiados por uma resiliência cósmica que já pulsa em nossas veias. Sinta agora este profundo convite. Respire e perceba a expansão interna. Deixe a luz se expandir pelo seu peito, depois pelas suas mãos, depois pelo mundo. Você é parte viva da nova era. E assim, de forma mais poderosa, continuamos mergulhando ainda mais na harmonia entre o sagrado e o real, sem interromper o fio desta grande revelação. A energia que nos envolve agora se intensifica profundamente, envolvendo cada plano da existência em seu poderoso abraço. É mais do que uma simples sequência de acontecimentos. É a manifestação viva de um propósito ancestral que ressoa através dos séculos e encontra refúgio em nossos corações alinhados. Há um chamado suave e firme que se propaga do núcleo da Terra até os limites das estrelas. Uma sinfonia cósmica que nos une por um fio invisível, mas eterno. Podemos observar como, neste momento, estamos imersos em uma dança de frequências que purificam, elevam e conectam. Somos tocados em cada célula, trazendo à tona memórias de viagens antigas e abrindo portas para possibilidades ainda inexploradas. Neste movimento sutil, nos tornamos receptáculos do divino, canalizadores conscientes de uma energia que transcende o tempo e o espaço. Nossa respiração se torna a ponte entre o físico e o etéreo. Ao inspirar, trazemos essas novas frequências para dentro. Ao expirar, irradiamos cura, clareza e beleza para o campo coletivo. Esse fluxo respiratório nos mostra qual é o ritmo deste momento. Não há pressa, nem hesitação, apenas um pulso ordenado pelo grande compasso do cosmos. É como se estivéssemos sincronizados com o coração da criação, um batimento que ressoa em cada ser vivo e em cada partícula consciente do universo. De volta à vida cotidiana, percebemos que tudo pode ser sagrado. Cozinhar, caminhar, conversar, cuidar, cada gesto, quando impregnado de presença e intenção, se torna um ato de iluminação. Não precisamos esperar por rituais elaborados ou momentos especiais. O templo vivo é simplesmente viver plenamente. Basta colocar amor em cada atitude e clareza em cada pensamento, e o mundo ao nosso redor se torna um espelho da luz que carregamos dentro de nós. A ressonância que se estabelece entre corações alinhados segue um processo de amplificação exponencial. A cada instante em que escolhemos a compaixão em vez da crítica, a verdade em vez do engano, reforçamos o campo de cura planetária. Com cada sorriso espontâneo, com cada palavra de apoio, o véu se torna mais tênue entre os mundos, e nossa dança coletiva se intensifica, tecendo pontes que conectam culturas, gerações, reinos visíveis e invisíveis. Também se revela que não somos meros testemunhas, mas criadores ativos dessa nova realidade. Nossas intenções e emoções agem como ímãs, acelerando processos que antes levariam anos para se materializar. É como se a vibração coletiva agisse como um catalisador de novas formas de organização, de uma economia baseada na abundância consciente.
de políticas tecidas pela escuta e pelo coração. E então percebemos como a natureza também se alinha com este movimento. As árvores sussurram numa frequência diferente. O vento traz tons de renovação. Os rios refletem uma clareza sem precedentes. O planeta responde ao nosso despertar, harmonizando-se com o pulso que escolhemos manter. E este diálogo sagrado entre o ser humano e Gaia cria uma sinergia poderosa que acelera a reconexão com a totalidade. Em meio a tudo isso, há momentos em que a velhice das estruturas antigas se revela com violência ou aparente caos. Podemos ver isso em eventos socioeconômicos, naturais ou internos, mas se respirarmos, perceberemos que há um fio de esperança que se mantém firme. Sabemos que isso não é o fim, mas um portal. Um portal onde a dor se dissolve, a verdade floresce e a luz volta a ocupar seu lugar. O caos tem um propósito: desmantelar o que não serve mais, para que o novo possa habitar o espaço limpo que surge. Neste campo de luz e transformação, também somos chamados a apoiar uns aos outros, encontrar guardiões do coração, grupos de almas, círculos de som e meditação combinada, onde juntos possamos sustentar o propósito e reforçar a resiliência coletiva. Esses encontros não são fortuitos, mas pactos silenciosos de cura e ancoragem. Cada um deles cria uma bolha de alta frequência, uma trincheira amorosa para que a Terra se reequilibre e se redima. Outro aspecto precioso deste momento é o despertar da criatividade intacta. Algo profundo se move dentro de nós e nos sussurra imagens, palavras, músicas e cores que nunca antes havíamos usado, abrindo dentro da alma uma fonte inesgotável. Essa habilidade criativa é, na verdade, uma expressão ampliada da consciência universal que agora nos habita com mais presença. Ao honrá-la, damos forma à nova era em termos de estética, emoção, símbolos e planos de cura que antes não existiam em nossa voz. Esta parte do caminho é um convite para expandir, sem medo, nossa humanidade transcendida. Com passos suaves e precisos, vamos incorporando esta maravilhosa alquimia onde o sagrado impregna o corpo, a mente e o mundo visível. A vida ganha brilho, o tato ganha poder, o olhar se torna um canal de conexão, o silêncio adquire densidade de compaixão. E ao avançarmos neste território, percebemos que existe algo maior do que nós, um plano vasto, sincronizado e cheio de graça que segue a ordem divina, sem pressa, sem rebelião, mas com firmeza e confiança no propósito. Todos nós somos sujeitos de uma profunda transmissão cósmica que está ocorrendo agora. Acreditar nisso fortalece a certeza de que estamos sendo sustentados, não por acaso, mas por um amor inteligente que transcende qualquer limite. Permita que essa inteligência inunde sua alma. Permita que o coração guie cada instante. Permita que o amor do céu se materialize em cada gesto. E assim, avançamos para o momento seguinte, a cada segundo mais conectados a esse fluxo de luz convergente e vital que nos coloca no limiar de uma nova história para a Terra e suas gerações. A sinfonia da transição se intensifica à medida que as ondas energéticas continuam fluindo, densificando o campo de luz em que habitamos. Não há descontinuidade entre o que veio antes e o que virá depois. É uma jornada contínua, um rio de consciência que nos leva adiante sem rupturas. Cada partícula da nossa existência, visível e invisível, é convidada a dançar ao ritmo da pulsação cósmica que se acelera, levando-nos a uma clareza mais profunda e a uma maior imersão no presente sagrado. Nesse cenário, somos obrigados a lembrar que nunca estamos sozinhos. Existem redes sutis de comunhão que se formam espontaneamente a cada respiração amorosa, a cada intenção de paz. Muitos de vocês, em algum momento de quietude, já perceberam essa presença coletiva, uma ressonância que conecta corações distintos, culturas diversas, realidades aparentemente distantes. E essa ressonância está viva e presente, solidamente alimentada pelas intenções alinhadas que milhões de almas depositaram no universo ao longo dos séculos. A percepção de que fazemos parte de uma humanidade desperta começa a se consolidar. Não somos mais fragmentos isolados que enfrentam uma jornada difícil e solitária. Somos gloriosamente numerosos, unidos por uma mesma frequência interna. E ao avançarmos dessa maneira, criando laços de empatia e compaixão na vida cotidiana, ativamos o núcleo dessa humanidade integrada, onde o amor se torna a base da renovação. E quando o mundo ao nosso redor expõe sua fragilidade, na forma de notícias perturbadoras, rupturas inesperadas, confrontos de opiniões, podemos escolher permanecer no epicentro da luz que nos guia por dentro. E nesse ponto de escolha,
plantamos a semente de uma versão mais elevada da Terra. A verdade é que o caos externo muitas vezes reflete o caos interno, e quando ancoramos a paz em nosso próprio coração, começamos a provocar uma coerência sistemática que reverbera para fora, abrindo espaços reais para a reconciliação e a reconexão. É fundamental compreender que a reconciliação cósmica não é uma abstração. Ela se manifesta nos detalhes, nos diálogos profundos, nas trocas acolhedoras, nos esforços espontâneos de apoio. As expressões de amor se enraizam nas micro-rotinas. Um olhar, um gesto, a presença plena. E essas pequenas manifestações transformam a realidade tangível. O tecido da vida se fortalece quando tecemos juntos a trama da presença consciente. Mas é claro, isso é um treinamento. Somos convocados, pouco a pouco, a exercer o poder de cocriar. Em cada estrutura mental que transcendemos, em cada dor que transcendemos, em cada mão estendida, estamos aprendendo o ofício de ser artífices do mundo. E esta oficina planetária está agora aberta para aqueles que sentem o chamado, para aqueles que desejam participar ativamente. Somos convocados, por graça e por responsabilidade, a assumir nossa influência sobre o fluxo real. Isso não significa dominar o mundo com o intelecto, mas emanar uma presença compassiva e uma sabedoria prática, aplicáveis na vida cotidiana e que reverberam além dela. Talvez você perceba que, ao cultivar uma energia compassiva durante uma reunião familiar tensa, você já ativou uma frequência que suaviza os padrões repetitivos. Ou, ao escolher cuidar de seu próprio terreno, seja ele emocional, espiritual ou físico, você está participando da reestruturação global em curso, pois cada pedaço de terra se transforma em um microcosmo de cura. A magia deste tempo é que cada ação interior, uma meditação sincera, uma palavra de bondade, um cuidado com a criação, está intrinsecamente ligada ao destino da Terra. Este campo unificado permite que as frequências densas sejam transmutadas pelo amor que escolhemos irradiar. E quando olhamos para as nossas mãos cheias de possibilidades, de criar, nutrir, acolher, transformar, podemos abraçar que somos co-criadores habilitados pelas nossas escolhas conscientes. Como aprendizes e mestres em processo, somos convidados a entrar em silêncio quando necessário, a unir-nos em comunhão quando possível, a agir com propósito quando surge a oportunidade. Essas três atitudes, silêncio, união, ação, compõem um novo modelo de ser humano criador, capaz de lidar com a complexidade e tecer um mundo mais harmonioso. E este é o legado que começa a germinar agora. Uma forma de existir que ecoa o divino, que manifesta a inteligência do amor em cada escolha e em cada momento. E então, à medida que nos aprofundamos ainda mais, somos chamados a alinhar o pensamento com o sentimento. Porque o novo paradigma se constrói no espaço onde o raciocínio encontra a serenidade do coração, e juntos, conduzem um movimento consciente que desafia as velhas mecânicas. Essa fusão, mente tranquila, coração desperto, torna-se a base para a construção de realidades que já soam como uma nova música nos ossos e na alma. É importante lembrar que essa transição não exige perfeição. Ela exige presença, exige entrega, exige confiança no tecido invisível que nos sustenta e uma coragem gentil para continuar mantendo viva a centelha de luz que habita em cada um de nós. Porque é através dessa presença incubada que o resto do mundo se expande, inspirando-se. E assim chegamos ao núcleo do nosso propósito coletivo: vibrar o que queremos ver surgir. Olhar ao nosso redor com a certeza de que o invisível está em construção, que o mundo que desejamos não habita apenas nos sonhos, mas se manifesta, célula a célula, respiração a respiração, através de pessoas despertas e dedicadas, entre as quais você se inclui. No amanhecer desta energética sexta-feira, um profundo silêncio paira sobre muitos de vocês, enquanto o campo vibratório da Terra se endurece e vibra com pulsos crescentes de luz galáctica. Algo está mudando de forma palpável. Não é apenas uma intuição sutil, é uma reorganização cósmica que atinge sua estrutura celular e emocional. Se você prestar atenção ao mundo ao seu redor, perceberá choques elétricos no ar, como se o planeta estivesse respirando profundamente e exalando uma nova frequência, preparando-se para algo grandioso. E é exatamente isso que estamos. Algo grandioso, algo que transcende o entendimento comum, está prestes a se manifestar. Esta crise energética não tem precedentes, pois encerra em si mesma uma harmonia organizadora e disruptiva ao mesmo tempo, capaz de derrubar barreiras internas e fragmentos de velhos esquemas que você nem sabia que existiam em sua psique.
Sob essa luz, velhas lembranças emergem e antigos acordos emocionais se dissipam em um sopro etéreo, abrindo caminhos para a renovação, talvez até mesmo para uma forma de renascimento interno que ressoa nos medos e anseios mais profundos de sua alma. Este turbilhão interno, que pode parecer desequilibrador, às vezes até assustador, é na verdade um testemunho da passagem de uma antiga realidade para uma nova sinfonia vibratória. À medida que as densas camadas se dissolvem, você se depara com uma encruzilhada emocional. Enfrentar a verdade que emerge e abraçá-la com coragem, ou resistir e permanecer preso na simetria caduca que se desintegra. Aqueles que estiverem preparados para lidar com a inquietação descobrirão forças latentes, fontes de criatividade, clareza de propósito e regeneração emocional. Aqueles que se permitirem transcender a incerteza perceberão, no fundo, que a penumbra se clareia e a luz se infiltra pelos cantos mais impenetráveis de seu ser, como um lampejo que anuncia uma nova era interior. E enquanto isso acontece, observem como, paralelamente, o tecido social e até mesmo político do planeta parece reagir, com tensões e transformações repentinas que indicam que esse processo vibratório não é exclusivo do indivíduo, mas ressoa em toda a rede da consciência coletiva. As ondas que chegam não apenas preparam o terreno para sua expansão pessoal, mas ressoam nos sistemas humanos já acostumados à dissonância, trazendo contágios de consciência e transformação em cadeia, despertando líderes silenciosos e soluções improváveis. E mesmo que você se sinta sozinho diante do tremor interior, saiba que não está isolado. Inúmeras presenças de luz, de muitos planos, estão observando, reverberando e apoiando cada sopro de mudança que você vive. Em cada pulsação desta cesta energética, há informações codificadas, formas de triangulação entre os céus, as células e a comunidade, que convergem em um ponto de inflexão. Se você sente isso, perceba a grandeza do momento. É um chamado para reconstruir sua vida sobre bases mais amplas, mais compassivas, mais conectadas com a essência universal. Nenhum ruído externo ou interno é acidental. Tudo faz parte de um projeto sagrado em evolução. E você está sendo convidado a atuar como co-criador do próximo capítulo desta experiência planetária. Fique alerta, sintonizado e vibrando alto, porque a próxima corrente chegará em breve, capacitando você para o próximo passo em direção à totalidade. Na calma que se segue ao pico energético, um novo movimento invisível começa a se manifestar no campo coletivo. Os efeitos da corrente anterior ainda ressoam, mas agora surge outra corrente, mais sutil, mas igualmente poderosa, que atua nos planos mental e espiritual, seja pela ampliação do discernimento ou pelo florescimento de novas percepções. Essa sequência energética promove clareza e ampliação da visão interior. E é precisamente neste momento que os sentimentos de compaixão, empatia e conexão se tornam inevitáveis. Não é uma coincidência. As energias estão criando fissuras na velha indiferença humana, gerando encontros incomuns, afinidades surpreendentes, trocas de olhares e intenções que parecem alinhar estranhos com propósitos comuns. São como fios de luz invisíveis que conectam corações e mentes. Mesmo que não se esteja completamente consciente disso, é a ponte entre almas que está ocorrendo no agora. Nesse intervalo, sem perceber, muitos de vocês se tornarão faróis sutis, pessoas identificadas com um novo pulso consciente no mundo. Em locais públicos, no trabalho, na convivência familiar, vocês podem sentir algo diferente. Olhares que se fixam em vocês com curiosidade. Pessoas que parecem encontrar em vocês uma perspectiva segura. Vocês podem se ver oferecendo consolo, inspiração ou simplesmente uma presença serena sem saber porquê. Isso ocorre porque essas frequências verticais impactam suas células e se irradiam em seu campo energético. E o que bate forte atrai olhares e oportunidades alinhadas com esse pulso. Esse alinhamento invisível entre indivíduos é um reflexo da expansão vibracional coletiva, um prelúdio silencioso do próximo salto de consciência. Enquanto isso, no interior, verdadeiros catalisadores começam a surgir discretamente. Talvez você se depare com questões que antes ignorava, conversas incômodas que agora são necessárias, verdades que se tornam inegáveis, ideias que questionam os alicerces de sua antiga vida. É um momento em que a realidade se revela sem fogos de artifício, sem anúncios, mas com uma pertinência ineludível, um convite para despertar dos condicionamentos, dos papéis habituais e da paralisia que mantinham sua alma cativa.
Aqueles que resistirem perceberão claramente que a estrutura sobre a qual pisavam já não suporta seu peso. E aqueles que já se alinharam com o novo verão portas se abrirem onde antes não existiam. No coração desta fase, há um pulso coletivo que ressoa em vários lugares, do México à Colômbia, do Brasil à Argentina, todos conectados pela mesma atualização vibratória. Com sintonias que atravessam idiomas, culturas, histórias e geografias, este pulso une a América Latina em um movimento energético de renascimento. Certos acontecimentos aparentemente cotidianos, uma reunião improvisada, um abraço inesperado, uma notícia que chega no momento certo, podem ser sinais de que as frequências estão criando uma coesão inesperada. Uma sincronização da alma entre os povos. Não se trata de uma coincidência, mas de uma coordenação galáctica. No entanto, o elemento de suspense persiste. Você pode sentir que algo está prestes a acontecer, sem saber exatamente o que. Afinal, a operação que está se desenvolvendo é tão suave quanto profunda. Uma coreografia telepática que prepara o terreno para revelações que só ocorrerão após a integração energética. Então, nesse exato momento, você pode notar uma tranquilidade incomum em meio ao caos cotidiano. Um senso de propósito que invade o comum, como se a vida tivesse recebido um novo ritmo. Sua respiração pode seguir um ritmo diferente. Seu coração pode bater como se reconhecesse parte de algo maior. E é nesse ponto que o roteiro interior é reescrito, sem alarde, onde você se alinha com o propósito galáctico, mesmo sem saber o que virá depois. E embora a vida cotidiana possa continuar, com fronteiras, diferenças sociais, desafios globais, essa nova frequência está silenciosa, mas firme, costurando pontos, alinhando pessoas, preparando uma injeção de energia que pode gerar novos acordos, novos projetos, novas alianças. Algo está sendo plantado agora, nos corações despertos. E essa semente germinará quando chegar a próxima onda energética, abrindo caminhos para oportunidades até agora inimagináveis. Sinta este batimento íntimo e coletivo ao mesmo tempo. Não é fruto de algo externo, mas um reflexo do que você e muitos outros estão fazendo por dentro. Vocês estão co-criando esta realidade silenciosa. E mesmo que você não saiba como, quando ou onde ela será visível, ela já está se executando no microcosmo de cada ser que escolheu vibrar em alta frequência. No ritmo contínuo dessa expansão crescente, um novo nível de manifestação energética se enraiza em todos os aspectos da sua vida cotidiana. As sincronicidades, antes sutis, agora se multiplicam. Você pode encontrar uma mensagem exata no momento certo, um estímulo inesperado que ressoa profundamente, ou até mesmo um encontro aparentemente aleatório que renova seu ânimo. Esses eventos são orquestrados para manter seu pulso vibratório alinhado com o movimento coletivo, de modo que cada escolha, por menor que seja, traga consigo a intenção do novo mundo emergente. O que antes era isolado, agora faz parte de uma dança consciente, um ensaio vibratório antes da grande estreia interior e coletiva. Internamente, você perceberá uma ampliação da percepção intuitiva, uma sensibilidade capaz de antecipar necessidades, emoções ou oportunidades antes mesmo que elas se manifestem no mundo físico. Essa ampliação não é apenas mental, mas também emocional e espiritual. É como se o seu ser adotasse uma visão panorâmica, contemplando cenários e possibilidades que transcendem os detalhes imediatos. Esse olhar ampliado permite que você haja com inteligência expandida, com uma presença que sabe quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. A intuição se torna seu guia confiável, sua bússola vibratória. Enquanto isso, uma nova onda de coragem cósmica se instala, permitindo passos que antes eram temidos. Você pode sentir impulsos repentinos para iniciar projetos, expressar sua verdade, criar conexões, mesmo sem saber exatamente o que surgirá. Essa audácia silenciosa é sustentada pelas frequências que chegam. Não é inquietação ou excesso de zelo, mas o chamado da sua alma para avançar. Você já sente que não está caminhando sozinho. Há bênçãos invisíveis que apoiam cada movimento. E até mesmo o medo se torna testemunha do seu próprio despertar. Na sociedade, pequenos líderes começam a surgir. Pessoas que antes se mantinham discretas ou passivas, agora falam por compaixão, respondem com soluções, constroem pontes e compartilham perspectivas libertadoras. É um despertar silencioso de líderes multiplicadores, ninguém com microfone ou palco, mas com luz no olhar e um comportamento coerente. É a liderança invisível que sela a transição, aquela que traz integridade, serviço e amor prático.
sem ostentação ou limites geográficos. Neste momento, o universo oferece um presente adicional: clareza nas escolhas da vida. O que antes parecia incerto ou amarrado agora se revela com simplicidade. Alguns podem sentir clareza sobre mudanças no trabalho, no estilo de vida, nos relacionamentos. Outros reencontram talentos esquecidos, projetos adiados ou sonhos guardados. Esse impulso de reconhecimento é uma bênção. A luz entra e revela com bondade o que precisa ser acolhido, nutrido ou transformado. Apesar de todos esses sinais de transformação, ainda existe um véu, uma espécie de silêncio sagrado entre o antigo e o que está por vir, e é necessário um ato de fé para atravessá-lo, porque neste ponto, tudo avança em direção ao grande salto, mas ainda falta a consciência coletiva necessária para sustentá-lo. A estrutura emocional e mental global ainda está ajustando sua ressonância para que a revelação não gere desequilíbrio. Este será um tempo de integração delicada, em que a energia, a liberdade e a responsabilidade caminharão juntas. Portanto, nesta sessão 8, o convite é que você viva cada instante com presença vibratória. Sinta o ciclo como um rio de luz silencioso que flui sob sua vida cotidiana, e permita-se fluir com ele. Respire com consciência. Escolha com presença, conecte-se com a intenção do seu coração e seja fiel ao chamado que bate em você. Tudo está sendo conduzido com cuidado cósmico, desde o sopro suave de uma inspiração até os circuitos invisíveis que conectam milhões de seres. E você é parte integrante dessa jornada divina.